Bem-vindos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, tendo ao fundo mais essa paisagem linda do Mar da Galileia e da própria Galileia. Que coisa maravilhosa saber que Jesus andou por essas terras. Glória a Deus por ainda poder contemplar estas coisas. E esse estudo chama-se Sobe para Aqui, porque com certeza em breve ouviremos essas palavras do Senhor. Sobe para aqui. Hoje tivemos um acontecimento inédito na Casa Branca, onde nações inimigas de Israel fizeram uma aliança de paz. Bem, mas eu não posso começar a falar sobre isso porque é muito maravilhoso. E saiba que Jesus nos mandou olhar para a figueira. As coisas continuam acontecendo e com certeza breve o Senhor virá nos buscar. Vamos orar para que o Espírito do Senhor nos lembre as suas palavras, as suas promessas e que possamos ser transformados pelo Espírito do Senhor que está conosco, nos ajudando, nos consolando, nos ensinando, nos lembrando. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo que Tu enviaste a pedido de Jesus para estar conosco, Senhor, nos ensine e nos revele para a glória do Teu maravilhoso nome, Senhor. Amém. Bem, meus irmãos, uma pequena revisão, lembrando que Jesus nos deu essa ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E como o apóstolo Paulo disse, antes de tudo, devemos anunciar o Evangelho. Fazemos muitas coisas que Jesus não mandou fazer, mas com certeza aquele que prega o Evangelho está fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Então, meu irmão, minha irmã, antes de tudo, pregue o Evangelho, essa boa notícia que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E antes de voltar aos céus, onde ele foi preparar lugar para aquele que crê nele, ele deixou essa instrução também: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, hoje ouvimos muitos ensinos na televisão, nas igrejas, é muita doutrina, muita regra, é muita coisa, e muitas vezes deixamos de ensinar o que Jesus ensinou. Então, muito importante ensinar o que Jesus ensinou, andando por aquelas terras da Galileia, da Judéia. Enfim, ali, com o mar da Galileia no fundo, Jesus fala das bem-aventuranças e Mateus 5, 6 e 7 tem os ensinos mais importantes de Jesus Cristo para praticarmos enquanto estivermos vivendo neste mundo. Por isso vamos começar do fim. No capítulo 7, no final do capítulo 7, Jesus fala essas palavras interessantes. Ele diz assim: todo aquele que ouve meus ensinos e pratica, todo aquele que ouve meus ensinos e pratica. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Às vezes fazemos muitas coisas, mas não praticamos o que Jesus mandou praticar. Por isso ele está dizendo isso. Todo aquele que ouve meus ensinos e pratica, ele diz, será semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Veio o vento, veio a chuva, os rios, bateram contra aquela rocha, mas tudo passou e a casa continuou do mesmo jeito, porque estava na rocha. Então, como não entender isso? Jesus é a nossa rocha. Então, se você pratica o que Jesus ensinou, você vai estar firme na rocha. Mas Jesus disse: todo aquele que ouve meus ensinos e não pratica, todo aquele que ouve meus ensinos e não pratica. Então não adianta você orar, não adianta jejuar, não adianta clamar, não adianta ajoelhar
Em primeiro lugar, você precisa praticar as coisas que Jesus ensinou. Porque ele diz que aquele que ouve e não pratica é como um homem que construiu a casa na areia. Veio o vento, veio a chuva, os rios deram contra aquela casa e derrubaram aquela casa, e grande foi a ruína daquele homem que, ao invés de construir a casa na rocha, ao invés de praticar o que Jesus ensinou, tentou viver sem praticar. Então, de repente, vem a grande ruína. Então, lembre-se bem, a diferença é quem pratica e quem não pratica. E para podermos praticar, precisamos conhecer o que Jesus ensinou. Por isso, leia, medite Mateus 5, 6 e 7, observe tudo que Jesus diz para você não fazer e obedeça a Jesus. Ele começa dizendo aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Bem, qual a utilidade do sal e da luz? Para que serve o sal e a luz? Com certeza, o sal serve para transformar alguma coisa. O sal, quando é colocado na carne, por exemplo, ele preserva a carne. O sal, quando é colocado no alimento, ele dá sabor para o alimento. Ou seja, ele transforma o ambiente onde ele está. A luz, da mesma maneira. Quando a luz chega na escuridão, ela transforma a escuridão. As pessoas podem ver as coisas que elas não viam antes. Assim é a minha vida, a sua vida. Jesus está dizendo que você tem que transformar o lugar em que você está. No seu trabalho, na escola, quando você chega na farmácia, quando você chega no açougue, no sacolão, quando você chega numa reunião, você precisa ser como o sal, você precisa ser como a luz. Você tem que ser um instrumento de transformar o local que você está. Se você chega num lugar que as pessoas estão brigando, você tem que transformar aquele lugar. Se você chega num lugar que as pessoas não estão enxergando certas coisas, você tem que abrir os olhos dela com a sua vida, com a sua alegria, com a sua graça, do Espírito do Senhor que está em você. Então, muito importante. Jesus disse: não penseis que vir abolir a lei. Ele está falando dos 10 mandamentos. Não penseis que vim abolir a lei. Porque o Senhor disse para Moisés: quem guardar a lei vai ser salvo. Quem não guardar vai ser condenado. Então a lei, ela tem uma utilidade enorme para a nossa alma, para reconhecermos que precisamos de Jesus Cristo como Salvador. Porque se eu não guardei a lei, eu estou condenado. Eu preciso de um Salvador. Você sabia que a maioria dos cristãos não conhecem os 10 mandamentos? Pense bem, apenas 10 mandamentos, e a maioria dos cristãos, inclusive pastores que eu já perguntei, não conhece os 10 mandamentos e não sabe que utilidade tem conhecer os 10 mandamentos. Apenas 10 mandamentos. Tem pessoas que guardam inúmeros números de telefone, inúmeros endereços, guardam leis de trânsito, inúmeras leis de trânsito, mas não guardam os 10 mandamentos. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você conhece os 10 mandamentos? Você seria capaz de citar os 10 mandamentos na ordem que eles estão? Porque a ordem é muito importante, ela tem um propósito. Então, olha, faço um desafio para você. Ame a lei, ame os 10 mandamentos. Esses mandamentos são muito importantes para você entender por que Jesus veio ao mundo e guardar sua alma através da lei do Senhor. Então, 4 mandamentos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, eles dizem respeito a Deus. Esses 4 mandamentos dizem respeito apenas a Deus. Como você deve amar a Deus,
buscar a Deus, lembrar de Deus. Tudo diz respeito a Deus, esses 4 mandamentos. Os outros mandamentos dizem respeito ao seu relacionamento com as pessoas. Do 5 até o 9, como você se relaciona com seu pai, sua mãe, com as outras pessoas. E o último mandamento é com você mesmo. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Cobiça é uma insatisfação da alma, uma alma que deseja coisas que ela não tem e que levam a transgredir vários dos mandamentos de Deus, se não todos eles. Então, um dia poderemos falar um pouco mais da maravilha que é a lei de Deus. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. A lei permanecerá até o dia do juízo final. Se você transgrediu a lei, você será condenado. Mas se você crê em Jesus, ele cumpriu a lei e você então será absolvido porque crê naquele que cumpriu a lei, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus disse: a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os fariseus conheciam a lei de cor e salteado, e a justiça deles era baseada no conhecimento que eles tinham da lei. Se a vossa justiça, Jesus disse, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E Jesus diz que os escribas e os fariseus, eles não matavam porque estava escrito não matarás. Então eles não matavam ninguém. Eles não adulteravam, Jesus dizia, porque está escrito não adulterarás. Era a justiça deles, baseada no que estava escrito na lei. E Jesus diz, eles quando não querem mais sua mulher, eles dão carta de divórcio, porque eles sabem que está escrito, não adulterarás. Mas como Moisés disse que quando você não quiser mais a sua mulher, você dá carta de divórcio para ela, então eles davam a carta de divórcio. Eles pensavam que estavam cumprindo a lei ao dar a carta de divórcio. Mas Jesus começa a esclarecer, eu, porém, vos digo, sobre matar. Se você odiar o seu irmão, tiver raiva dele, tiver ódio, vontade que ele morra, ainda que você não dê uma facada nele, ainda que você não dê um tiro nele, você já matou a pessoa no seu coração. Então, se você guarda ódio de alguém, você no seu coração está matando a outra pessoa. Adulterar. Jesus disse, se você olhar para uma mulher desejando aquela mulher, você já adulterou. Não é o ato físico que transgride a lei, é o desejo que está dentro do seu coração. Ah, quem escapa dessas coisas? Quem pode escapar da profundidade da lei de Deus? E o divórcio, não é assim? Quantos querem resolver sua vida ficando livre do parceiro? Mas não, sabe? Em circunstâncias que Jesus permitiu isso, sabe? Ele disse, a não ser em caso de relação sexual com outras pessoas, para que não haja brigas ali, não haja contendas ali, por amor, sabe? Foi dado permissão de dar carta de divórcio, para que eles não fiquem sofrendo ali, brigando ali. Mas não para você ficar livre do seu parceiro, porque quer outra pessoa. Isso não. Os dízimos e ofertas. Quantos são fiéis no dízimo? Quantos dão ofertas, não é assim? Mas se esquece que para fazer isso, eles têm que lidar primeiro com o seu interior. E Jesus disse, se você tiver no seu coração ódio contra o seu irmão, sabe? Não, você não pode trazer dízimo e oferta. Não traga oferta. Jesus disse, sem primeiro reconciliar com aquele que tem alguma coisa contra ti. Sim, quão maravilhoso é o Senhor Jesus.
Ele está dizendo que o nosso relacionamento com as pessoas é muito mais importante do que levar o seu dízimo, a sua oferta, seja em qualquer lugar que você congrega. As pessoas são mais importantes do que as nossas ofertas e os nossos dízimos. Isso é maravilhoso demais. Você é muito importante para Deus. Eu sou muito importante para Deus. Por isso Jesus disse: não traga oferta sem primeiro reconciliar com aquele que tem alguma coisa contra ti. A primeira coisa que eu faço quando alguém me ofende, sabe? É procurar pedir perdão, orar com ele, sabe? E longe de mim ficar irado, ficar com ódio, ficar com raiva de alguma pessoa. Jesus disse: ouvistes que vocês devem cumprir seus juramentos. Então o judeu fazia muito juramento e ele tinha que cumprir aquilo. E para que jurar? Assim, para quê? Para tentar tirar alguma coisa de Deus? Deus não precisa disso. Ele não precisa que você jure nada e tenha nenhuma obrigação para ele cuidar de você. Jesus diz que a nossa vida deve ser simplesmente sim, sim, não, não. De maneira alguma, Jesus diz, vocês devem jurar. Vocês não precisam jurar. Vocês simplesmente devem tratar as coisas com sim ou não. Não tente impressionar ninguém com juramento. Sim, sim, não, não. É simples assim. Então, meu irmão, minha irmã, por hoje vamos dar uma pausa. Eu gostaria que você meditasse no capítulo 5 de Mateus, não é assim? Até o versículo 37. Medite em Mateus capítulo 5 até o versículo 37. Medite muitas vezes, porque nós precisamos praticar o que Jesus ensinou. Então, mais uma vez, um beijo para você, toda a sua família, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça